Então, salve, salve galera, muito boa noite, tá? Eu estou totalmente desfavorável. A luz não está a meu favor. Eu estou mais preto do que eu já sou. E sim, meus amigos que vão ver esse vídeo podem fazer piada, tá? E vambora, vambora. Gente, é o seguinte, meu amigo, eu não vou citar o nome dele aqui por causa na verdade eu poderia, até porque eu conheço ele, eu sei que é um questionamento que ele não se envergonha, tá? Até porque também eu acho válido, até normalmente a gente tem esses tipos de questionamento e a gente tem certas opiniões que a gente concorda e discorda até por causa de experiência cristã que cada um teve, que o levou a ter cada um a ter o seu tipo de pensamento. Mas a gente só vai saber realmente naquele grande dia quando Cristo voltar. O importante é a gente ter no nosso coração a crença de que Cristo é o nosso Salvador Redentor e que nós devemos crer nele pela plena vontade de sermos salvos por ele. Pois a Bíblia fala que nós fomos desconstituídos da glória por causa que pecamos, todos pecaram, né? E desconstituídos estão da glória de Deus. Qual é o ponto? Ele sempre frisa sobre a questão de, às vezes, de não acreditar que existe um céu, um inferno, por causa que a crença disso é baseada no medo. E no medo de que você vá ser destruído por não crer na salvação da palavra. E é basicamente isso aí. Cara, qual é o meu pensamento? Tipo assim, ó, qual o sentido de você crer em Jesus para ser salvo, sendo que você tem que crer em Jesus por quem ele é? Isso é uma coisa que ele fala. E eu concordo plenamente, tá? Mas a Bíblia também tem passagens que eu vou ter que dar uma procurada depois e trazer aqui. E eu vou deixar para ser um conteúdo parte 2, né? Pra gente prosseguir com isso. Isso é um... vou colocar assim até uma resposta para ele também. E vai ser... Eu acho que ele vai compreender que é uma forma de conteúdo. Por que crer em Jesus pelo fato de ter medo de ir pro inferno? Ou por causa que eu quero a recompensa de ir pro céu? Esse é o argumento que ele usa. E é um argumento até muito bom, cara, eu confesso, viu? E tipo assim, então eu não tô crendo em Jesus por causa de quem ele é, mas sim pela recompensa ou para fugir da justiça de ir pro inferno por causa dos meus pecados, né? Vamos primeiramente lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, ele basicamente tem uma mensagem completa. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê quem? Nele crê em Deus. Ele não tá, quando ele fala nele crê, não está falando de Jesus, mas está falando de Deus. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, quem? Em Deus, não pereça, mas tenha vida eterna, por meio do sacrifício de Jesus. E não perecer, mas ter a vida eterna. Qual que é o ponto? Qual o sentido de Deus destruir uma alma que ele criou eternamente no inferno, fazendo ela sofrer? Isso é a característica de um Deus mau. Isso é a característica de um Deus que não presta, de pura maldade. Isso parece o diabo. Não é. Porque Deus é justo. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: por que você tem vida? O Deus que você acredita por meio da palavra, ele teve o grande desejo de fazer o seguinte: eu vou fazer um trabalho aqui, vou criar a terra durante todo o processo de 7 dias, né? No caso 6, porque no sétimo ele descansou. Deus cria a terra, água, céu, luz, treva, porção, mares e divisão de mares, né? Águas e divisão de águas, no caso. Ele cria animais terrestres, animais marinhos, ele cria animais aéreos, no caso que voam, né? Ele cria vegetação, plantas, árvores, né? Ele cria, por fim, o homem logo após a mulher. E
E disso tudo ele criou o jardim para que o homem habitasse. Então, basicamente, a gente percebe o quê? Que Deus criou vida, pois nele há vida. Pronto. Qual que é o segundo outro lado do motivo de ser lógico Deus criar um inferno para destruir quem escolheu o pecado? Repito, quem escolheu o pecado é o quê? Não é a pessoa, não é por sermos pecadores, porque nós pecamos, que vamos ser destruídos, mas é aqueles que sabem que é pecador, que aquilo que ele às vezes gosta de fazer, ele percebe que é pecado, que é uma coisa que não tem característica com Deus, como por exemplo a mentira. Alguém que usa a mentira para se safar de problemas, para querer ganhar vantagem, para poder lucrar com algo, enfim. A pessoa sempre usou desses artifícios e não conhecia Cristo. E achava que isso era meios como conseguir se favorecer sobre algo. Quando a pessoa... E isso também vai responder a pergunta que ele me fez sobre a pessoa, às vezes, tipo assim, ser condenada por um pecado que ela cometeu sem saber que aquilo era pecado. A Bíblia falava também sobre isso. Por exemplo, quando Deus diz, né, que todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus. Então vamos dizer basicamente, essa mensagem fala que todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus antes do sacrifício de Jesus. Então vamos supor que antes do sacrifício de Jesus ninguém sabia que o que eles estavam fazendo era pecado. Então por que Deus chega e afirma que todos que todos pecaram, sendo que eles não sabiam que o que eles estavam fazendo era pecado? Então quer dizer que ainda assim, por mais que a gente não saiba que a gente está cometendo pecado, a gente está fazendo algo que não é da característica de Deus, algo errado contra o nosso próximo. E isso desagrada a Deus, por mais que a gente não saiba. Por isso que logo após ele envia Cristo para ser o sacrifício de salvação, para que possamos entender que pecamos e possamos reconhecer e alcançar a salvação por meio disso. Porque se não fosse por Cristo, não é porque Deus é mau, é por causa que no princípio o homem desobedeceu. Então vamos entender o seguinte, né? Quando todos pecaram, é porque no princípio houve a primícia da ordem de Deus, não como a da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres, certamente morrerão, né? Ponto. A serpente chega para Eva, né? Convence Eva, Eva come do fruto. Até aí a gente sabe que nada acontece. A partir do momento que o homem come do fruto por causa da mulher, né? Seus olhos foram abertos. Só a partir do momento que o homem comeu, o homem, o líder, o cabeça, quem estava à frente, a primeira criação, o ponto inicial da humanidade, o homem que Deus criou, tá? Seus olhos só foram abertos quando Adão comeu. Então, por exemplo, a partir do princípio da desobediência, já entramos no pecado. Então, todos que nasceram dali em diante, nasceram do pecado. E ele me perguntou sobre, uma criança vai para o inferno se ela morrer? Por exemplo, tecnicamente, o que é que eu diria? Antes do sacrifício de Cristo, sim, parece meio cruel, mas eu te juro que não é. Por causa que, tipo assim, querendo ou não, somos criaturas de Deus. Somos criação dele. Então ele pode fazer com a gente o que ele quiser. A partir do momento que nós, por causa dos nossos ancestrais, nos conectamos com o pecado, que é algo que não é vinculado a Deus e Deus abomina, porque não é da sua natureza o pecado, a gente sofre a consequência. E a consequência, ela não vai olhar se você é pequeno, se você é grande, se você é gordo, se você é magro. É a consequência. Ou você acha que é justo Deus, que criou o homem perfeito, sem pecado nenhum, por causa da desobediência do homem, ter que aceitar o pecado nele, por causa que você é o bonito.
sendo que ele te criou. É a mesma coisa de você criar uma máquina, uma ferramenta ou qualquer outra coisa, é criação sua. Essa criação, tipo assim, dá problema, dá erros e você decide destruir e, por exemplo, quer construir tudo do zero. Você tem essa opção. Só que Deus não pegou essa opção de querer destruir somente e começar do zero. Ele poderia destruir toda essa criação dele e começar outra de novo. Só que ele decidiu que eu vou fazer com que a minha criação tenha uma segunda chance de se achegar a mim por meio de Cristo, tá? Então, chega nesse ponto aí. E o que é que eu quero falar sobre a questão da salvação ou não? Lembra do ponto que eu falei no início sobre Deus criar a vida? Pois bem, depois que nós pecamos, ele cria a recompensa. A recompensa do quê? A recompensa de que é o seguinte: qual é o sentido de Deus criar algo material, físico, terreno, 3D, que é a dimensão que a gente meio que conhece, percebe, né? Tridimensional, né? A dimensão tridimensional, sendo que ele é algo que vai além de espírito, físico, né? Material, transcende tudo isso que a gente conhece. Mas todas as verdades que estão na Bíblia, querendo ou não, faz sentido e tem força e poder sobre toda a nossa realidade. Então a gente percebe que realmente há um Deus. A gente percebe que realmente ele quis criar algo físico e a vida nos deu, pois nele há vida. E a recompensa do pecado é a morte. Só que aí é que entra, né? Que hoje em dia está se dizendo que é basicamente que a morte é quando você não está mais em Deus e você basicamente, tipo assim, não vai sofrer, só vai desaparecer por causa que você não está mais em Deus. Então, tecnicamente, já era para termos desaparecido, por causa que nós já fomos desconstituídos da glória de Deus, nos separamos de Deus, por causa que nós nos unimos ao pecado por meio do primeiro pecado, a desobediência no jardim, que veio por escutar a serpente que estava sendo possuída por Satanás, que convenceu Eva que somente realmente houve a ascensão, a consumação do pecado por meio do momento em que Adão come. Exatamente isso, irmão. Então, prosseguindo. É por isso que Deus criou o inferno. E ele deixa bem claro que foi para Satanás e seus anjos, né? Aí o que é que acontece? Outra coisa, tipo assim, mas não faz sentido Satanás e os demônios brigarem com os anjos com espada e escudo, sendo que eles são seres espirituais que transcendem a matéria física. E esse conceito de espada e escudo é mais da matéria física, algo concebido por nós humanos, né? Por meio da nossa criatividade. Mano, se houve uma revolta no céu e existiu seres malignos que são o oposto de Deus e Deus não quis destruir, como assim destruir? Fazer desaparecer. Me desobedeceu, se tornou um anjo maligno, vai sumir. Se ele não quis isso, ele decidiu dar recompensa. Vocês vão ser destruídos. Eu criei vocês eternos. Sabe, os anjos são eternos. Os anjos não vivem para sempre como nós, porque nós vivemos para sempre até o dia da nossa morte física. Os anjos não são eternos, seres com poderes além da nossa compreensão que Deus concebeu a eles. Deus criou e os deu. Satanás, ele tem poder. Satanás, ele é um ser eterno. É uma característica que Deus deu. A recompensa para a minha criação, na qual eu dei o atributo eterno, é a morte eterna no lago de fogo e enxofre. A recompensa que ele, no caso eu vou
conjecturar aqui que eu, no caso Deus, não eu, né? Eu estou conjecturando aqui. Decidi. Eu não vou. Ah, vai sumir por causa que me desobedeceu. Não. Sua recompensa é essa. Você vai sofrer porque você quis. Eu sou amor, mas eu sou justiça. É isso que Deus fala lá na Bíblia, que Ele é amor e é justiça. Então, a recompensa para Satanás, um ser eterno, um anjo caído de trevas. Ele era um anjo de luz. Ele é de trevas, anjo de trevas. É a morte eterna no lago de fogo. Mas lago, fogo é coisa física, terrena. Deus que quis criar as coisas terrenas antes mesmo de criar o homem. Então, por que Deus não pode criar o lago de fogo para destruir um ser eterno? Pode. E ele fez. E outra coisa, é injusto a gente mandar seres humanos para morrerem no inferno eternamente sofrendo, gritando lá no lago de fogo, sendo que ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, mas de justiça. Filho, entenda uma coisa. Quando eu decidir fazer merda, eu tenho que arcar com ela. Se eu roubar e vivesse num país, por exemplo, como lá pro lado da África, que ladrão se corta a mão, meu preço era cortar a mão. Se o preço é morrer, é morrer. Se o preço é morrer eternamente sofrendo em um lago de fogo por causa que o Criador decidiu ser essa recompensa, vai ser essa recompensa. Mas a Bíblia é interpretação. Sim, interpretação revelada, mas que ele afirma as consequências, ele afirma como ele criou, como ele fez as coisas, ele afirma como foi o processo de tudo para chegar até Cristo, para chegar até onde estamos na atualidade, na realidade. Então, filho, é isso. Não é porque é interpretação que Deus vai ser um Deus fraco. Ou você acha, é igual o pessoal que, por exemplo, não é fraco, né? Fiz merda, com minha cabeça defeituosa, velho. Caralho, ó, isso aqui, mano, é defeito, muito, muito defeito. Foi doido, minha cabeça, defeito de fábrica. Que tristeza, mano, isso aqui é um terror. Que isso, mano. Mas continuando. É isso. Eu entendo que a Bíblia é interpretação, mas nas condenações de Deus, porque, cara, pensa, qual o sentido de Deus criar algo físico, material, sendo que ele é além disso? E ele queria ter suas criações algo realmente assim, porque ele quis criar de forma física. Em vez de destruir, ele quis deixar sua criação permanecer e traçar o plano de redenção, salvação, consumação por meio de Cristo. A condenação para o Satanás e seus anjos, no caso os anjos, os demônios, os anjos caídos, os anjos de trevas, é o lago de fogo, destruição eterna, por causa que eles são seres eternos. Nós somos seres físicos e não somos eternos, fisicamente, mas temos alma e espírito, coisas eternas. E a recompensa vai ser eterna, por causa que no dia que ele vier, vai ser a consumação de toda a trajetória aqui que ele determinou da humanidade, que ele já vai querer fazer com que toda a humanidade transcenda além do físico, e cada um de acordo com os atributos de santidade e pecado vai ser julgado e vai receber a sua recompensa. Meu irmão. Eu não concordo com isso. Dane-se. Teoricamente é o que eu penso. Porque se importasse o que eu acho,
Deus me perguntaria. Ele não me perguntou, ele só deixou o manual para eu seguir. Se a Bíblia não for real, mano, a gente está vivendo errado. Era pra eu estar metendo bronca. Não era pra eu estar com a minha mentalidade de, pô, eu preciso crescer, amadurecer, me tornar capaz, desenvolver profissionalmente e ter capacidade para poder ser todo o pilar, base, proteção para a futura família que eu terei. Eu estaria no meio de putaria, irmão. Estaria no meio de. Mano, nem na igreja era para eu estar então. Nem crendo em Cristo era para eu estar então. Se isso realmente não for verdade, mano, o que é que eu digo então? É a melhor mentira para nós. Porque é o que faz a gente ter um pingo de dignidade. Não estou dizendo que a Bíblia é uma mentira, estou só exemplificando o pensamento se caso a Bíblia não fosse toda a verdade que ela é, entende? Né? E é isso. É isso. Se eu tiver errado, velho, é bom. E essa vergonha aqui eu já banco e vou atrás de ter o conhecimento mais certo e melhor. Mas é isso aí, né? Meu amigo, espero que você comente para que minha mente trabalhe e traga mais conteúdo aqui pra isso aqui diferente. Mano, feio pra caramba, meu irmão. Cabeça distorcida, olha pra isso aqui. Cara, joga a zoeira aí, velho. Pode falar mesmo. Nossa, parece um carvão. Carvão distorcido, velho. Um macaco queimado. Pode falar, jogar sua zoeira aí, velho. Ah, porque isso aí é negrofobia. Dane-se, meu irmão. Vamos ver. Aqui a gente é zoado e zoa os outros também, né? Não que você seja bonito, sua aberração. Você chegou aqui. Olha como. Olha eu. Você chegou aqui, você é uma aberração, velho. Sinto lhe informar, velho. Você nasceu errado, você tem uma. Você. Você é tudo errado, velho. Você é desconfigurado. Pelo amor de Deus. E não vem com esse papinho de. Ah, se me xingar, eu xingo de volta e manda se lascar. A vida é assim. Oh, Deus me perdoe. Eu tenho uns pontinhos a muito a melhorar, velho. Também eu confesso. Mas é isso, galera. Tamo junto. Um abraço, um beijo no coração. Ou não, também negócio de mandar beijo pra vocês. Ah, pra quê?